Quanto nós precisamos investir em fundos imobiliários para receber uma renda passiva de R$2.000 todos os meses? Lembrando que essa renda ela é isenta do imposto de renda. E bom, nesse vídeo nós vamos ver duas carteiras de investimentos, uma um pouco mais conservadora e uma outra mais arrojada. E assim a gente vai saber, vai ter uma média de valor de quanto que a gente precisa investir de fato nos fundos imobiliários, nesses FIs, para receber esses R$2.000 por mês. Então, bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre com conteúdos de muita qualidade, para que você aprenda, que você evolua como investidor. E bora lá então, vamos começar aqui falando sobre o risco da carteira. E beleza, eu queria dizer que nada que está aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra, mas sim que você olhe para essas duas carteiras de fundos imobiliários e você entenda o risco que tem em cada uma delas. E que você pense no risco que você pode tolerar. Então responder essa pergunta de quanto a gente precisa investir para receber R$2.000, ela é muito complexa porque depende do perfil de cada pessoa. Eu posso ir lá e montar uma carteira totalmente arrojada com muito risco que vai me dar um retorno maior. Então eu vou precisar de um valor menor investido para receber esses R$2.000. Agora, se uma outra pessoa tem um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais moderada, ela vai ter que investir um pouco mais do dinheiro, pois o retorno vai ser um pouco menor. Então essa resposta de quanto que a gente precisa ter investido, ela depende muito de cada um. E eu quero que você veja esses dois exemplos de carteira para ver o que mais faz sentido para você. Se você é um pouco mais conservador, se você é um pouco mais arrojado, você tem que encontrar o equilíbrio da sua carteira de investimentos. Então é muito interessante que você saiba o que você está fazendo. Esse fundo imobiliário, ele é arriscado, ele não é arriscado? Geralmente quando as pessoas vão atrás somente do dividend yield, os dividendos que o FI paga, geralmente esses altos dividendos, eles estão atrelados ali a algum risco que aquele fundo imobiliário tem. Então a gente tem que abrir sempre o olho. Nunca invista somente olhando para o dividend yield. A gente tem que olhar o todo, a gente tem que pegar o fundo imobiliário, fazer uma análise, olhar o relatório gerencial dele, entender todo o negócio dele e aí decidir, esse fundo imobiliário ele tem um risco um pouco maior, mas eu vou colocar na minha carteira porque faz sentido para mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o risco que eu estou tomando. Então é isso que a gente tem que abrir o olho, prestar muita atenção, porque essa resposta ela depende muito do quanto que você quer tomar de risco. Mas beleza, lá no final a gente vai dar uma olhadinha em quanto que a gente precisa investir em cada uma dessas carteiras e aí a gente vai ter uma média, a gente vai saber exatamente quanto que a gente precisa investir de acordo com essas duas carteiras. Essa é a primeira carteira de investimentos, uma carteira mais conservadora, e eu quero que você veja aqui que eu já escolhi 10 ativos. Quando a gente vai investir um grande valor, pois pra gente ter esses R$2.000 de volta, a gente precisa investir lá uma quantia bem relevante. Então a gente tem um valor, um patrimônio alto e a gente precisa ter uma diversificação para trazer segurança, para trazer tranquilidade para nós, para que a gente não fique muito aflito, muito ansioso e que a gente consiga dormir tranquilamente no final do dia. Então essa é a ideia, uma carteira conservadora que tem ali bons ativos, bons fundos imobiliários que vem pagando bons dividendos, mas que estão bem diversificados. Então eu tenho aqui 10 ativos em setores diferentes. Eu tenho lá shopping centers, galpões logísticos, alguns FIs de papel que também estão pagando altos dividendos. Então eu tenho uma mescla na minha carteira também entre FIs de tijolos e FIs de papel. Os FIs de tijolos são aqueles que de fato têm os imóveis, são shoppings, são prédios, são imóveis físicos, tijolos mesmos que tem ali. Já o de papel são aqueles FIs que investem em CRIs, LCIs ou então em outros fundos imobiliários. Os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, as LCIs, letras de crédito imobiliário. Então, na verdade, esses fundos imobiliários, eles possuem títulos que na verdade é um crédito que está sendo emprestado lá para uma empresa do setor imobiliário. Então, essa empresa pode ser que ela não venha pagar esse título, que ela não pague aquele CRI, aquela LCI, e aí o fundo imobiliário acaba recebendo um calote. Claro que existem regras para isso, mas é isso, é um risco maior, é um crédito que está sendo oferecido lá na ponta. Então sempre existem riscos, existem setores mais tranquilos, setores um pouco mais arriscados e assim a gente vai montando a nossa carteira. E bom, essa carteira mais diversificada, nós temos, por exemplo, aqui um pouquinho em verde ali em cima, o XPML, ele é um fundo imobiliário de shopping centers, então um setor bem tradicional, bem tranquilo, ele sofreu durante a pandemia, mas já se recuperou, então é um setor que tende a se manter durante o tempo. Já um pouquinho pro lado nós temos o KNCA11, aqui uma modalidade nova que são os FIAGROS, é um investimento aqui no agronegócio, que também esse fundo imobiliário, ele tem lá dentro dele CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Então é como se ele fosse um FI de papel, de CRIs, mas na verdade ele é um FIAGRO de CRAs. Então a diferença é que lá na ponta esse dinheiro está indo pro agronegócio e os outros FIs aqui de papel estão indo pro setor imobiliário. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima caso você se interesse. Eu tenho um vídeo explicando em detalhes as diferenças entre os FIs e os FIAGROS.
imobiliários. Dá uma olhadinha ali que você vai entender um pouco melhor isso. E seguindo, nós temos o HGLG e também o SDIL, que são dois fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Esse setor ele é bem interessante, ele vem crescendo muito, principalmente pela atividade dos e-commerces, das vendas online. Então as lojas, as empresas, elas precisam desses grandes imóveis para colocar lá sua mercadoria e depois fazer o despacho. Então essa é a ideia desses galpões logísticos. São imóveis, são fundos imobiliários aqui bem interessantes. Um pouquinho para baixo nós temos o ALZR11, que também atua com galpões logísticos, mas ele também tem uma atuação um pouco mais industrial. E agora um pouco mais para a esquerda, lá embaixo, nós temos três fundos imobiliários de papel, que é o IRDM11, o KNCR11 e também o MXRF11. Esses três fundos imobiliários, eles investem em CRIs, são aqueles certificados recebíveis imobiliários, aqueles créditos pro setor imobiliário. Eles estão aqui na carteira, pois no momento os juros estão altos, a Selic está alta, a inflação ela está alta e isso tudo colabora para que esses fundos imobiliários eles paguem muitos dividendos. Para fechar aqui em cima nós temos o BCFF, que também é um fundo de papel, que investe em vários outros fundos imobiliários. Então ele é um fundo que investe lá dentro da sua carteira em vários outros FIs. E lá em cima nós temos o TIGAR, que ele é um fundo de desenvolvimento, que ele também tem um risco um pouquinho maior. Ele tem essa parte de desenvolvimento, de obras, de construção, então depende muito do custo do material, se as obras vão atrasar. Ele é um setor um pouco mais arriscado. Mas veja que eu tenho setores que são mais arriscados, setores que são mais tranquilos, e aí a gente monta uma carteira equilibrada, uma carteira que, se somado ao seu dividend yield, se pegar lá os dividendos de cada um desses fundos imobiliários, e eu separei aqui 10% para cada um deles, a gente teria um dividend yield médio de 12,30%. É um dividendo excelente. 12,30% no ano é 1% ao mês isento de imposto de renda. Então é um valor muito interessante. E lembrando que a gente pode ter aquela valorização da cota. Nós ganhamos os dividendos todos os meses e também a gente pode ter a cota crescendo, os valores desses fundos imobiliários eles vão crescendo com o tempo. A inflação ela vai sendo repassada para os fundos imobiliários, para os imóveis, os aluguéis desses imóveis eles vão sendo reajustados, então esse valor ele tende a crescer com o tempo. E agora a gente vai para uma carteira mais arrojada, para a gente ter uma noção de quanto que a gente conseguiria. Aqui nessa carteira mais arrojada, com mais risco, nós temos aqui, por exemplo, lá em cima, dois FIs de desenvolvimento. Antes nós tínhamos só o TIGAR, agora nós temos o TIGAR e o MFI. São dois fundos imobiliários de desenvolvimento, então é um risco aqui desse setor. Esse setor ele tem esse risco extra, mas devido a esse risco ele também paga muitos dividendos. E agora indo um pouquinho mais para a direita, nós temos dois FIAGROS. Nós temos o Vigia e o RZAG. O Vigia ele pagou quase 18% em dividendos no último ano. Então veja que os FIAGROS eles estão realmente pagando muitos dividendos devido a essa alta da Selic, essa alta dos juros, essa inflação toda do nosso país. É um risco maior, é um setor novo, são investimentos novos, a gente não tem muito histórico sobre os FIAGROS, mas esse dinheiro está lá na ponta pro agronegócio. E bom, descendo um pouquinho, nós temos o GGRC e também o ALZR11, que são dois fundos imobiliários de galpões logísticos que também atuam nessa parte industrial. Eles têm um pouco menos de risco do que os de desenvolvimento, os de agronegócio. Eles estão um pouco mais ali embaixo também para segurar um pouco nossa carteira, para ter esse equilíbrio com o restante. Agora, seguindo, nós temos mais três fundos imobiliários de papel. Da mesma maneira que nós tínhamos lá na nossa carteira conservadora, aqui também nós temos três FIs de papel. Eles estão pagando muito mais dividendos, eles são um pouco mais arriscados e a gente tem aqui, por exemplo, o DEVA11, o HCTR11 e também o TORD11. Eles vêm pagando altos dividendos. E lá em cima nós também temos o VRTA11, que também é a ideia daquele fundo de fundo. Como nós tínhamos na primeira carteira o BCFF, nós temos aqui o VRTA que está pagando mais dividendos. Ele se desvalorizou bastante no último ano, ele vem pagando altos dividendos e assim a gente fechou a nossa carteira. Nós temos com isso um dividend yield médio de 15,30% no ano. Veja que a primeira carteira nós tínhamos 12% e aqui nós temos 15% desse dividendo isento de imposto de renda que chega na nossa conta. E assim a gente consegue fazer um comparativo e escolher qual que é o caminho que a gente quer seguir. Se é um caminho um pouco mais tranquilo ou um caminho um pouco mais arriscado, que pode trazer mais retorno com isso. A gente tem que tomar uma decisão, quem sabe fazer uma carteira que fique no meio dessas duas, e aí depende muito do perfil de cada um, do risco que cada um quer tomar. Eu, por exemplo, eu prefiro uma carteira mais conservadora. Eu prefiro ter os meus FIs mais conservadores, mais focados em FIs de tijolos, aqueles imóveis mesmo. Eu quero aqueles FIs de shopping, de galpões, de prédios, que tem aquele imóvel que eu consiga ver, que eu entenda melhor. Isso me passa uma tranquilidade maior. Eu prefiro essa carteira mais conservadora. Por quê? Porque eu também tenho ações, eu também tenho investimento no exterior, então eu tenho outros riscos na minha carteira. Eu prefiro ter os meus FIs ali tranquilo, me gerando renda. Não importa o que aconteça, todo mês eu tenho ali aqueles dividendos entrando com a minha carteira de FIs. Por isso, eu
prefiro essa parte mais conservadora. Mas saiba que você pode buscar, mesmo dentro dos FIs, esses investimentos um pouquinho mais arriscados. E aí você tem, por exemplo, a carteira de baixo, que é a carteira mais arriscada, mais arrojada, mas que traz ali 15% em dividendos. Inclusive, você pode até conseguir mais do que isso. Mas lembre-se, nunca escolha um fundo imobiliário somente pelo seu dividend yield. Entenda o que aquele FI está fazendo, entenda se aquele pagamento ele é recorrente, se ele tem um histórico longo de pagamentos altos, o que está acontecendo para ele estar pagando tantos dividendos. E beleza, dito isso, agora vamos para os valores. Quanto que a gente precisa ter na carteira conservadora para receber R$2.000 por mês isento de imposto de renda? E esse valor é de R$196.078. Um valor aqui de quase 200 mil. É um valor alto, sim, mas a gente pode ir aportando os FIs com pouco dinheiro. A gente pode comprar FIs com R$10, com R$100, e aí todo mês a gente vai fazendo aportes, a gente vai comprando, a gente vai aumentando a nossa carteira. Então a gente começa com R$10, depois R$100, 500, 1.000, dali a pouco a gente tem 10 mil, 50 mil, e aí os dividendos vão crescendo e a gente vai conseguindo comprar cada vez mais cotas desses fundos imobiliários. E aí isso vai facilitando para que a gente chegue nesse valor próximo aqui de R$200.000, que é um valor bem alto. E bom, para a carteira arrojada, a gente precisaria ter investido bem menos do que isso, cerca de R$157.480, um valor bem mais abaixo, pois ele está pagando muito mais dividendos. Isso pode ser temporário, pode ser por causa da taxa de juros muito alta, então em algum momento isso pode vir a baixar. Quando a taxa Selic começar a baixar, alguns fundos de tijolos eles vão se valorizar um pouco mais, os de papel eles tendem a cair, então a gente tem que ter um equilíbrio. Eu sempre gosto de ter fundos de tijolos e fundos de papel, nunca concentrar somente em um desses ativos. A gente vê que essa carteira arrojada ela tem muito mais CRIs, CRAs, LCIs, então ela tem muito crédito nela, ela tem muito risco devido a isso, e com isso ela está pagando tantos dividendos justamente pela Selic alta. Então a gente tem que pensar nisso também. Pensando no longo prazo, eu prefiro essa carteira mais conservadora, que eu sei que quando a taxa Selic baixar, esses meus FIs de tijolos eles também vão estar subindo, eu vou ter um equilíbrio melhor na carteira. E a arrojada é isso, ela está pagando muito no momento, mas depois ela pode vir a pagar bem menos do que isso. E por isso a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo, por que cada um daqueles FIs está dentro da nossa carteira. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então já se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir. Aqui eu trago sempre conteúdos com muita qualidade para que você aprenda, que você evolua e que você enriqueça no longo prazo. Então, muito obrigado, até a semana que vem e falou!